A crise no INSS continua e a expectativa é de um pronunciamento do presidente Lula sobre os desfalques nas aposentadorias e pensões dos contribuintes. E você vai ver também. Aumenta a intenção de consumo das famílias catarinenses. Concessionária ferroviária do Rio Grande do Sul vai suspender operações no estado e em Santa Catarina. Um impacto significativo na logística econômica dos dois estados. Temperaturas abaixo de zero. Santa Catarina amanhece com a temperatura mais baixa do país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 30 de abril de 2025. Estamos encerrando o mês de abril, abrindo amanhã, feriado nacional, o 5º mês do ano. E com isso, a expectativa da FEComércio, a gente vai trazer informação, é de que o comércio se aqueça ainda mais nesse mês de maio, superando inclusive as expectativas. Claro, de olho no mês das mães, no Dia das Mães e também na chegada intensa do inverno antecipado, que está batendo a porta aqui no estado. Mas lembrando para você, embora a gente também vai ampliar a informação do dia mais frio do ano, pelo menos no começo dele, semana que vem tem chuva e tem aumento das temperaturas. Então, tudo isso combinado, pessoal, vai às compras, primeiro para se aquecer, depois para completar as coisas em casa, e isso vai otimizando o comércio e os setores aqui do estado. E olha só, um levantamento global do Instituto Ipsos mostra que entre a população que mais preocupa com a crise climática é a do Brasil. Mas a mesma pesquisa também revela que a confiança dos brasileiros nas ações do governo para diminuir os impactos do clima vem caindo. Na pesquisa, foram entrevistadas 1.000 pessoas acima de 18 anos em 31 dos países participantes, incluindo o Brasil, e 2.200 pessoas na Índia. Segundo a pesquisa, 76% dos brasileiros consideram que precisam exercer sua responsabilidade individual para lutar contra as mudanças climáticas. Do contrário, estarão falhando com as futuras gerações. O nível é o 5º mais alto entre todos os países, atrás de Filipinas, Indonésia, México e Colômbia. Em relação à ação dos governos, uma pergunta parecida foi feita e uma resposta parecida foi dada no Brasil. Por 75% da população considera que o governo falhará com seus cidadãos se não combater as mudanças climáticas. Agora, atrás de Filipinas, Indonésia, África do Sul e Tailândia. Para os autores da pesquisa, os dados refletem uma menor atenção para acompanhar a pauta ambiental, enquanto outros problemas são preocupações mais urgentes. Segundo uma das pesquisadoras, em um momento onde as questões sociais têm um peso maior na agenda da população, como saúde ou violência, a mudança climática fica em segundo plano. Para a pesquisadora, o tema não está em uma bolha, e a população vê os efeitos da crise climática nas ondas de calor, nas enchentes e em outros desastres, por isso vê um impacto que chega até as futuras gerações. Também há uma falta de conhecimento sobre possíveis ações a serem tomadas. Individualmente, as pessoas focam muito, por exemplo, na reciclagem, sem atentar para outras atitudes a seu alcance como o voto ou o consumo. Já para as empresas, o momento é oportuno. 71% dos brasileiros acham que, se as companhias não tomarem providências contra a crise climática, estarão falhando com seus clientes e trabalhadores. Por isso, é uma chance para as marcas explicarem de forma transparente o que têm feito em relação ao tema. Em relação à posição internacional no combate às mudanças climáticas, o lugar do Brasil também não é bem avaliado. Apenas 30% veem o país como líder no tema, contra 37% que não consideram ter projeção
Isso apesar do Brasil ser considerado internacionalmente como fundamental para a pauta, pelos biomas, pela biodiversidade e por outras vantagens do país. E olha só, gente, cerca de 280 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco, acertaram as contas com o Leão, estão recebendo desde ontem o pagamento do lote da malha fina de abril. O pagamento que está acontecendo, também contempla restituições residuais dos anos anteriores. Ao todo, 279.500 contribuintes receberam 339 milhões e 63 reais. Desse total, 180,27 milhões irão contribuir com prioridade no reembolso. Caso o contribuinte não resgate nesses valores da restituição, depois de um ano, deverá requerer o valor através do portal ECAC, que é a entrada da página do cidadão, que deve acessar o menu de declaração demonstrativo e clicar em Imposto de Renda e, em seguida, no campo Solicitar restituição não resgatada na rede bancária. Portanto, mais um lote da malha fina caindo aí nas contas de quem estava nela. E olha só, passou de 740 mil o número de aposentados que disseram ter sido vítimas de descontos indevidos no primeiro semestre de 2024. As motivações inconsequentes foram identificadas desde 2018. A Polícia Federal diz que o INSS foi omisso e, apesar dos alertas dos órgãos de controle, nada fez. Um levantamento feito pela Controladoria Geral da União apontou que quase 742.400 beneficiários registraram pedidos para cancelamento do desconto associativo no primeiro semestre do ano passado. As reclamações foram feitas em canais de atendimento do INSS. Em 709 mil desses casos, ou 95% do total, os aposentados informaram que não haviam autorizado previamente o desconto feito pelas associações direto da folha. Descontos como esses, inseridos sem autorização na aposentadoria dos brasileiros, foram o motivo de uma operação da Polícia Federal na semana passada que investiga possível fraude nos cadastros. Na ação, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi demitido. As reclamações foram feitas contra as 11 associações suspensas pela Justiça após a operação da PF. Outras 12 entidades receberam pelo menos 1.000 reclamações no período. Ao todo, essas associações registraram mais de 6,5 milhões de beneficiários com algum percentual de desconto em folha. Ainda não se sabe quantos desses foram vítimas de fraude. A Controladoria pediu para a suspensão do repasse de mensalidades de 8 associações. Nenhuma providência foi tomada. A operação da PF foi realizada com base no levantamento feito pela Controladoria Geral da União e serviu de suporte para o bloqueio dos descontos. E o povo está esperando o pronunciamento do presidente Lula sobre essa situação. Ele e seus pares estão conversando como isso será feito, mas o presidente Lula já informou que irá, sim, à Rede Nacional falar sobre o assunto. A seguir, temperaturas abaixo de zero. Amanhecer dessa quarta-feira foi o mais gelado até agora no ano. Da tarde, 28 minutos. Os dados coletados pela Agência da ONU para a Migração indicam que menos de 8.938 pessoas morreram em rotas de migração ao redor do mundo em 2024, tornando esse o ano mais mortal registrado pela entidade. Mais de 72 mil mortos e desaparecidos foram documentados em rotas migratórias de todo o mundo nos últimos 10 anos. De acordo com as Nações Unidas, a maioria desses casos ocorreram em países afetados por crises. No ano passado, também se registrou o maior número de mortes de imigrantes até o dia de hoje, com pelo menos 8.938 vítimas em rotas migratórias. O balanço foi divulgado pela Organização Internacional para as Migrações. Em um novo relatório, a agência da ONU concluiu
que quase 75% de todas as mortes e desaparecimentos de imigrantes registrados desde 2014 ocorreram enquanto as pessoas fugiam da insegurança, de conflitos, de desastres e de outras crises humanitárias. O Mediterrâneo Central segue sendo a rota mais mortal, com quase 25 mil pessoas desaparecidas no mar durante a última década. O relatório detalha que mais de 12 mil dessas mortes aconteceram após partirem da Líbia, e muitas outras pessoas sumiram enquanto cruzavam o deserto do Saara. Mais de 5 mil pessoas também morreram nos últimos 10 anos, tentando sair do Afeganistão, grande parte deles depois de que os talibãs retomaram o poder em 2021. Cerca de 3.100 membros da minoria Rohingyas de Myanmar morreram durante esse período, muitos em naufrágios ao tentar chegar em Bangladesh. Que tristeza, né, gente? Sair da sua casa, tentar ir para outro local, mesmo de forma ilegal, e acabar aí perdendo a sua vida na expectativa de ter uma vida melhor, principalmente por causa de guerras e fome, né? É rezar bastante por essas pessoas. E olha só, em uma operação, mais de 112 mil produtos falsificados foram apreendidos pela Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro. O que isso tem a ver com a gente? É que eles fazem parte de uma lista de produtos de limpeza e alimentos que vão ser distribuídos pelo país inteiro. O repórter Anderson Nascimento conta essa história pra gente. Em camelódromos espalhados pelo Rio, roupas e acessórios de grife de luxo, além de celulares de última geração, são vendidos a preços muito abaixo do praticados no mercado. Esse comércio paralelo, no entanto, tem ultrapassado as bancas dos ambulantes e tem enganado consumidores em supermercados e restaurantes do estado. Uma indústria criminosa, cada vez mais sofisticada, tem focado em bebidas e alimentos que tiveram os preços disparados nos últimos meses, como café, azeite e sabão em pó. Agentes da 35DP de Campo Grande descobriram uma fábrica em Guaratiba que retirava os rótulos de azeites proibidos pelo Ministério da Agricultura e os substituía pelos de uma marca inexistente. Posteriormente, os lotes eram vendidos aos supermercados. Especialistas afirmam que os criminosos têm investido em selos falsificados, mas que há como diferenciá-los. Investigações indicam que esse tipo de crime é uma das fontes de renda da facção paulista e pode estar financiando organizações criminosas no Rio. Somente no ano passado, mais de 90 toneladas desse tipo de artigo pirata foram apreendidos. O secretário de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca, pede aos consumidores que desconfiem da originalidade de um produto, que façam denúncias pelos canais de atendimento do Fala Consumidor. Isso daqui serve para nós também, porque essa epidemia de produtos falsificados, né, de grandes marcas nacionais, como o Anderson disse, azeite, sabão em pó e outras marcas que a gente teve um preço muito elevado, café também, está invadindo o nosso comércio, é bom ficar de olho. Olha só, a 15ª edição dos Jogos Abertos da Terceira Idade, o JAST, começa amanhã no município de São Bento do Sul. O evento tem como finalidade estimular a participação e a atividade esportiva e recreativa dos mais idosos, visando ampliar as perspectivas da qualidade de vida. Se classificaram para a competição em São Bento do Sul um total de 3.939 atletas competindo nas 11 modalidades de disputa, que tem atletismo, beach tênis, bocha, bolão 23, canastra, dominó, dança coreografada, livre, dança popular e dança de salão. Também tem o truco voleibol adaptado, isso mesmo. Desde o início das micro-regionais, a 15ª edição dos Jogos Abertos da Terceira Idade já totalizaram uma participação de 11.618 esportistas, vamos dizer assim, ao longo da competição. Boa sorte a todas as delegações que amanhã vão estar abrindo a disputa do 15º JAST. Parabéns a todos, já são vencedores, né? E olha só, para quem gosta, a menor temperatura do ano foi registrada na Serra Catarinense nessa manhã de quarta. O amanhecer mais gelado registrou belas paisagens.
A Serra de Santa Catarina registrou menos 3,17 graus na manhã desta quarta-feira, a menor temperatura do ano no estado. O valor foi verificado no termômetro da EPAGRE, na localidade de Caminho das Neves, em São Joaquim, por volta das 7 horas da manhã, quebrando o recorde da terça-feira, quando os termômetros na cidade marcaram menos 1,9 graus. Moradores da região registraram paisagens cobertas de geada no Caminho das Neves e a vegetação estava congelada pelo fenômeno. Em São Joaquim, outros termômetros marcaram temperaturas baixas, perto do zero. Na região de Santa Isabel, a mínima foi de 0,47 graus Celsius, às 7 horas da manhã. Em Despairado, foi de 0,87 graus no mesmo horário. Olha, gente, tudo abaixo de zero, tudo branquinho. Ai, que frio. A gente tá sentindo ele até agora, porque aqui não esquentou nada, não. Tá o vento gelado na rua que, meu Deus do céu, o sol só tá para enganar. A seguir, a intenção de compra do catarinense aumenta e anima o comércio. Uma da tarde, 38 minutos. Olha só, uma notícia impactante para a logística e a economia do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A concessionária Rumo anunciou o encerramento definitivo das suas atividades em diversas linhas férreas que cortam os dois estados. Essa decisão marca o fim de uma era para o transporte de cargas por trilhos em importantes regiões. A decisão da empresa Rumo de encerrar suas operações ferroviárias no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina traz sérias preocupações para a logística da região sul do país. A companhia, uma das principais operadoras ferroviárias do Brasil, afirma que os investimentos necessários para recuperar a malha atual tornaram inviável a continuidade do serviço em boa parte dos trechos. A ferrovia era estratégica para o escoamento de cargas como grãos, combustíveis e insumos industriais. Com o fim das operações, cresce a dependência do transporte rodoviário, o que pode elevar os custos logísticos e aumentar o fluxo de caminhões nas estradas. Em Santa Catarina, a cidade de Lages já sente os reflexos da medida. O transporte de combustíveis, que antes contava com os trens como alternativa, agora será feito exclusivamente por rodovias, gerando preocupações com a segurança e os preços. A situação se agrava com os estragos causados pelas fortes chuvas, que já afetam trechos ferroviários em diferentes regiões. No município de Rio Grande, não há confirmação de que as linhas locais serão diretamente afetadas neste momento. No entanto, como a malha ferroviária é interligada, a desativação de trechos ao norte pode impactar o transporte de cargas no porto de Rio Grande, com reflexos nos custos e na eficiência logística. O que era para ser um meio de transporte mais seguro, eficaz, econômico, que preserva o meio ambiente, enfim, está cada vez pior, está se deteriorando agora com o fim dessa empresa, né, das atividades dessa empresa, aqui o Sul também, que tem bastante exportação para o Porto do Rio Grande e também vice-versa, acaba sendo impactado. A gente vai acompanhar os desdobramentos dessa situação. E olha só, após 2 meses de retração, a intenção de consumo das famílias voltou a crescer em abril. O crescimento foi de 1,2%, o terceiro maior avanço do país no período. Os dados foram divulgados pela FEComércio. A intenção de consumo dos catarinenses foi na direção oposta da média nacional, que registrou uma retração de 0,4%, de acordo com a FEComércio. Apenas 7 estados, de um total de 27 da federação, registraram o crescimento em abril. Santa Catarina foi uma delas, com um dos maiores índices,
Todos os indicadores apontam que a economia do estado está apresentando grande resiliência em um cenário de juros em níveis preocupantes e inflação acima da meta. Em termos absolutos, a intenção de consumo das famílias catarinenses atingiu 114,2 pontos, segundo o indicador criado pela Confederação Nacional do Comércio. Valores acima de 100 pontos indicam que as famílias estão satisfeitas com o nível atual de consumo. A satisfação com o emprego atual recuou 1,8% na comparação do mensal e 4,6% na comparação do anual, chegando a 126,8 pontos, menor nível do indicador nos últimos 18 meses. Outro indicador que caiu foi a satisfação com a renda, que registrou queda de 2% no mês e 2,1% na comparação anual, mas manteve-se na zona de otimismo em 129,4 pontos. De acordo com a pesquisa, ainda aponta que 45,8% dos catarinenses acreditam que sua situação financeira está melhor agora do que um ano atrás. Aqueles que acreditam numa piora são 36,6%, já aqueles que falam em estabilidade são 16,4%. 1h43, 43 minutos. Antes de encerrar, amanhã o Criciúma joga, pela Copa do Brasil. A gente trouxe essa informação para você e hoje foram chamados alguns ex-jogadores do Criciúma da Copa do Brasil de 91 para ir lá bater um papo, mas parece que o negócio não está muito certo. Não foram, não. O Wilson tá lá, porque é permanente do Criciúma, técnico permanente, mas a turma não quis saber de conversa. Talvez possam ir amanhã no almoço, mas não saiu como previsto. E na questão de associados, os novos associados, o Criciúma, sim, aí foi como previsto, bateu já as suas inscrições, deve ter nem 20 associações ainda, porque só tinha 100 hoje ainda, para vagas para serem sócios do Criciúma, mas logo pela manhã também já tinha fila de novo, enfim, o pessoal buscando bastante. Mas qualquer dúvida, dá uma ligadinha no clube para saber se ainda tem vaga para você se associar. Eu falei com o Paulo agora há pouco, ele não conseguiu me precisar, falou que tinha algumas vagas ainda, então eu não sei te dizer o número, mas ainda dá tempo. E outra informação, a tal da camisa vermelha. Diz a CBF que não vai acontecer, não. Diz que não tem nada a ver, que ela e a patrocinadora não chegaram a acordo, não fizeram uniforme para o ano que vem, para a Copa do Mundo, para a Copa América desse ano. Copa América esse ano não, é para as eliminatórias desse ano. Não fizeram nada ainda, não, porque estão lá conversando ainda como vai ser o uniforme. No comunicado, nem desmentiu, nem mentiu no negócio que a camiseta ia ser vermelha. Para mim, lançaram para o povo, aí o povo rejeitou mais do que aceitou, aí agora eles vieram com essa, não, vamos seguir o estatuto e tal, vai ser tudo bonitinho, não vai ser nada vermelho, porque o estatuto da CBF está lá constando que o uniforme oficial para jogos oficiais do Brasil, da seleção brasileira, tem que conter as cores da bandeira nacional, ou seja, ele pode ser todo branco, pode ser todo azul, pode ser todo amarelo, pode ser todo verde, mas não pode ser vermelho, porque não tem na bandeira, Então, vamos lá ler e interpretar o texto, que é o que está faltando bastante para esse povo de internet. Mas, tá lá que não vai ser vermelha a camisa. Pode ser até que venha alguma, num jogo comemorativo, como a gente teve a preta, no jogo contra o racismo, contra a Guiné-Bissau, enfim, tranquilo. Mas oficialmente, jogos oficiais com carimbinho da senhora FIFA, não. Então, morreu a polêmica da camisa vermelha. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as redes sociais. @TV Primavera no Instagram e no Facebook, também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera, às 2 da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus para você acompanhar na nossa programação. E às 4, a Hora da Graça também chega com muita fé e devoção, fazendo com que você e sua família encerre bem o dia, abrindo a grade da HIT TV, com o Jornal das 18h30, das 22h e, é claro, o Show da Fé. Gente, fiquem com Deus, façam uma boa quarta-feira. Para quem for feriado amanhã, bom feriado, e a gente se vê aqui a partir da 1h15 da tarde. Tchau!